sobre os reis da terra. Outro dia eu vi um pregador norte-americano dos Estados Unidos pregando que a grande cidade da Babilônia vai começar a ser construída no Iraque. Certo que o Iraque é a antiga Babilônia, na região da Mesopotâmia. Mas dizer que a cidade da Grande Babilônia ainda vai ser construída, aí é demais, né, gente? Porque Apocalipse 17, versículo 6, diz que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, né? Então ela já matou. Como é que ela ainda vai matar? Vai vir à existência a grande cidade da Babilônia se ela estava na visão de Jehoanã, que se chama de apóstolo João, totalmente embriagada com o sangue dos santos. Apocalipse 17, 5 diz: a sua fronte, na testa dela, né, daquela grande cidade, estava escrito um nome: Babilônia, a grande mãe. Então ela é mãe de quem? Das meretrizes, das prostitutas, né? E quem foi que matou? Eu sei que quem começou matando foi o judaísmo, a religião do judaísmo. Em colaboração com Roma, os judeus mataram Yahushua Mashiach na cruz. E ele citou ao terceiro dia. Em colaboração com Roma, mataram a Jacob, o apóstolo, que se chama de Tiago. Herodes mandou decapitá-lo. Depois os bichos comeram o rei Herodes vivo, não? Em colaboração sempre com Roma, mas tem hora que não é colaboração com Roma, Império Romano. Não era a igreja católica romana, Roma papal, era o Império Romano. Mas o judaísmo agiu lá e matou a Estevão. Então, primeiro a se embebedar, embriagar com o sangue dos santos foi o judaísmo lá. Mesmo Shaul, antes de ser o pregador da graça, da Brit Hadashah, da nova aliança para os gentios, autorizou a morte de Estevão, Atos 8, versículo 1, porém ele não era convertido, era um fariseu. E depois do judaísmo, quem matou, e matou mesmo para valer, matou 68 milhões, né? A Igreja Católica Romana, com as santas inquisições, os tribunais, o julgamento, taxava de herege quem ela quisesse taxar de herege. Bastava ela ter uma pontinha assim, contra alguém, pronto, fogueira. Fogueira em Joana d'Arc, fogueira no padre John Hus, Boêmia, antiga Tchecoslováquia, atual Croácia. Antes queimou John Wycliffe, de Oxford, professor, teólogo daquela faculdade. Tudo pré-reformador. Tentou queimar Martim Lutero, não conseguiu, mas queimou outros. As cruzadas. Dá um total aí mais ou menos de 68 milhões. Aí veio o Islã. O Islã também matou e mata para valer. Hoje você não vê Santa Inquisição cruzada da Igreja Católica de Roma, da Itália. Mas você vê bombas explodindo na Síria. O Daesh, o Estado Islâmico, o ISIS, na Síria, Iraque. Matando, mas matando mesmo para valer. O jihadista, jihad, que quer dizer a guerra
santa, né, que o Islã ainda vai provocar. E por isso eu tenho pregado que esta imagem da besta é essas três religiões: judaísmo, que matou, catolicismo, que matou 68 milhões, e o Islã. Esse cavalo esverdeado aí é a religião do Islã. O cavaleiro que se chama morte vai ser um califa, né? Um homem que vai ser vai ter um califado. E Erdogan quer ter esse califado. Não sei se é ele, né? Mas às vezes o califado vai cair, às vezes de mão beijada, em quem deve ser a besta, né? Como de mão beijada, Donald Trump retirou todas as sanções sobre a Síria. De mão beijada, em dezembro do ano passado, 2024, a cabeça de Ahmed al-Shara, né? O antigo Mohammed Abu Jolani. Jolani é as colinas de Golã, nas mãos de Israel hoje. E nessas colinas de Golã está o Monte Hermon, onde os dois profetas, Elias e Moisés, Eliahu e Moshe, apareceram aí, Yehoshua Mashiach, o Monte da Transfiguração. Então, às vezes, quem quer o califado, virar o líder mundial do Islã, não vai ser, e às vezes vai vir tudo para a mão de um islamita, né? Como tudo parece que vai, né? Está acontecendo. Agora, Roma Papal, eu não vejo Roma Papal como o sétimo império. Eu não vejo Roma Papal como o oitavo, a besta. Roma Papal é meramente uma religião. Agora, o Império Romano foi a sexta cabeça da besta, né? Porque a primeira foi o Egito, a segunda a Síria, que não existe mais. O Egito existe. A Síria não. Terceira a Babilônia, né, que existe ainda, é o Iraque, né? Quarto, os Medos e Persas, o Irã existe. A quinta cabeça, a Grécia, também existe. Das 5 cabeças que caíram, o anjo diz, 5 já caíram e 1 existe. Das 5 que caíram, 1 existe, o que existe é Roma. Mas dessas 6 cabeças, a Síria não existe até hoje. É um império que entrou em extinção, né? E como Naum, acho que é Naum, Obadias, Miqueias, está lá nos profetas. Abacuque, né? Diz que a besta é um assírio, né? Saiu de Nínive, né? O assírio. Então, o império dele não existe hoje, mas seu DNA está aqui. O DNA desse assírio está aqui na Terra. Algum homem tem esse DNA, né? É uma questão agora de DNA. Vê que é difícil? Só na hora certa é que o mundo vai saber. A sétima cabeça, o anjo disse aí, ela virá e durará pouco tempo, né? A igreja romana já está reinando, gente, desde do ano 325 do Concílio de Nicéia, quando o imperador romano Constantino casou com a igreja cristã, os cristãos. Aí Roma caiu na Europa, né? O Império Romano lá no Coliseu, em Roma, no ano 400 e tanto, com Rômulo. Roma, a outra perna, caiu em Constantinopla, em 1400 e tanto, com Constantino nome. Porém, Roma Papal, desde a queda de Rômulo, no ano 400 e tanto, Roma Papal está governando o mundo, né? Há 1600 anos. A Bíblia diz que a sétima cabeça virá e durará pouco tempo. O Roma Papal já reina, a religião romana, desde o ano 400 e tanto, quando o último imperador morreu lá, Rômulo, em Roma, né? E os bárbaros, os germânicos, tomaram o Império Romano no Ocidente, em Roma, né?
Já o Império do Oriente, a outra perna de ferro, da Esparta, quem vai derrubar Constantino IX é o Império Otomano do Islã, né? Mas desde a queda de Roma, de Rômulo, o imperador, o Papa assumiu o título de pontífice de Roma, né? E você já vai para 1600 e tantos anos. Então já está reinando há muito tempo a religião romana. E ali não se trata de religião, essas 7 cabeças. Se trata de reinos. São 7 cabeças, 7 reinos. E o 8º será uma das 7 cabeças. E a Bíblia diz que a terra vai se maravilhar, porque a ferida de morte vai ser curada, não é? E a besta que não existia mais vai voltar a existir. E dessas 7 cabeças aí, o império que vai voltar a existir é o Império da Assíria. Sim, a capital da Assíria era Nínive, na Babilônia. Embora a Babilônia também era a terceira cabeça, né, o leão, né, dos 4 animais, a Pérsia, o urso, a 4ª cabeça, a 5ª cabeça, o leopardo, é a Grécia, né? Que é a besta, em Apocalipse 13, tem pés de urso, Irã, Pérsia, boca e mandíbula de leão, Babilônia. Aí é a antiga Babilônia do rei Nabucodonosor, né? Embora a Síria, do rei Senaqueribe, Sargão, eles também reinavam a partir da Babilônia, né? Nínive, né? A cidade de Nínive, né? Havia a cidade da Babilônia, a primeira Babilônia, cuja Nimrod, filho de Cush, filho de Cã, dentro da arca de Noé. Cã teve 3 filhos, Misraim, o Egito, Fut, a Líbia, e Cush, Etiópia, Eritreia, Sudão. E Nimrod, filho de Cush, fundou a cidade de Nínive, cuja capital, Nínive, foi capital do Império Assírio. A Babilônia, a capital era a Babilônia. Nimrod fundou a Torre de Babel, mas fundou Nínive também. Agora, eu estava vendo vídeos do Afeganistão, como é a vida lá, as pessoas no Afeganistão, no Irã. Gente, de fato, o Iraque hoje é uma potência, né, moderna, né, as lojas, os carros. Né? O Irã está para trás. Os países lá, Afeganistão, Paquistão, está para trás. O Iraque é uma potência, né? Tem até Bosra, no Estreito de Hormuz ali, que o Irã divide com Omã, Arábia Saudita, Kuwait e Iraque, né? Deve haver uma guerra ali no Estreito de Hormuz. Talvez não vai demorar muito, né? Porque estudiosos dizem que essa guerra de Israel contra o Irã, que durou 12 dias, que agora é só uma trégua. Embora eu acredite que o Irã não é o ator principal. O ator principal é o Gog, é a Rússia, né? O Irã é coadjuvante. Não só o Irã. Fut, Líbia é coadjuvante na África do Norte. Cush, Etiópia, ou Eritreia, ou Sudão é coadjuvante. O ator principal aí mesmo é Gog, né? Ezequiel 38, que virá, né? Embora a Rússia hoje está atolada numa guerra de 3 anos na Ucrânia, mas ela vai sair desse atoleiro. A Rússia não está mandando já muitos soldados, tanques para a Armênia, divisa com a Turquia? A Armênia faz fronteira com a Turquia. Para a Rússia chegar ao Mar Morto, ao Vale do Oberin, Ezequiel 39:11, ela vai ter que cruzar o Estreito de Bósforos ou Dardaneles, né? na Turquia, né? Vai ter que passar pela Turquia, né? Hoje a Turquia está na OTAN, com Erdogan, né? O segundo maior exército da OTAN. A Turquia do Erdogan está lá, mas a Rússia tem que passar. E os rabinos do judaísmo sabem que no momento que a Rússia tomasse a Crimeia, a Geórgia e a Ucrânia, depois o que vem? Ela vai ter que passar pela Turquia.
para a guerra do Gog. E tudo isso aí que aconteceu com o Irã e Israel, a China não entrou por enquanto, só com diplomacia, a Rússia não entrou por enquanto, só diplomacia porque ainda não foi a guerra do Ezequiel 38 e 39. Mas vai haver a guerra, né? Onde Israel vai gastar 7 meses enterrando cadáveres, 7 anos queimando armas. E eu tenho dito aqui, é minha posição, judaísmo, com sua casa abraâmica em Dubai, nos Emirados Árabes, com a grande sinagoga, e ao lado da sinagoga, cristianismo. As igrejas cristãs lá tem uma igreja, um templo. Um templo, uma sinagoga, outro templo, uma igreja. Islamismo, o Islã, mesquita, a grande mesquita lá em Dubai. As 3 grandes religiões abraâmicas, porque judeus com sinagoga dizem, somos filhos de Abraão por Isaac. Cristãos dizem, somos filhos de Abraão por Jesus Cristo. Não é nem Jesus, o nome é Yehoshua no hebraico, mas os cristãos dizem que são filhos de Abraão por Jesus, né? E o Islã diz que é filho de Abraão por Ismael. Essas 3 famílias abraâmicas vão fundir em uma religião, e é o que está vindo, gente. Os acordos de Abraão, ou pode virar os acordos de Ciro, para o monte do templo ser construído, o 3º templo, ou aliança de Abraão, isso está vindo. Vê na Bíblia lá, quando Abraão morreu, o Ismael estava lá no sepultamento, no funeral de Abraão. O Ismael estava lá, Isaac também estava lá. Então as famílias abraâmicas têm que fundir. Embora a Bíblia diz que Ismael é um jumento indominável. A mão dele é contra todos os árabes, né? E todos serão contra ele. É daí que vem o homem arrogante. É o assírio, né? Abacuque 2:5. Você está fora do mundo digital. Se você usa um celular, mesmo o celular desligado, eles estão vendo suas conversas. Você não viu agora o Israel e os Estados Unidos, a CIA e a Mossad mataram 13 generais no Irã, né? O comando militar do Irã. E os generais que não morreram, sabe o que eles tiveram que fazer? Jogar o celular, tirar o celular da mão e jogar fora. Senão morria. Senão um drone, uma bomba detonava tais generais. Que eles viram que estavam morrendo um por um nos apartamentos. A inteligência da Mossad e da CIA, do Pentágono. Mesmo com o celular desligado, o drone vinha e bem, explodia. Os outros generais, para não morrer, jogaram o celular na lata de lixo. Tiraram o celular da mão porque estava sendo rastreado. É isso que eu estou a dizer nesta hora. Quando a grande tribulação chegar e ela é a perseguição, não adianta ir para o mato, não, gente. Os drones hoje, eu tenho visto aí, pessoas se perdem na mata, crianças em milharal, eles soltam um drone com um calor da temperatura do corpo. O drone localiza a pessoa perdida no milharal, na mata, né? É loucura dizer que você tem que ir para o mato num tempo de drones, de satélites, de IA. Ninguém, quando a perseguição chegar, ninguém vai escapar, não, gente. Só vai escapar quem vai no arrebatamento. Mas esses tontos e tontas, né? Pregador tonto, pregadora tonta diz que não existe arrebatamento. Então vai para o mato. Leva o povão com sua loucura para o mato. Eu sei que quando a abominação da desolação for colocada em cima da nave do templo, vai ter que se construir o 3º templo, aí o Yoshua falou lá para o povo de Israel, fuja para os montes, né? Ore para que a vossa fuga não seja no sábado e nem no inverno. Fuja para os montes, sai fora da cidade. Haverá grande tribulação, tal como nunca houve, desde que há terra, desde que há mundo, que existe mundo. Então, não foi no ano 70
Eu também pregava. Flávio José estava dentro de Jerusalém naqueles 6 meses do cerco do general Romano Tito, ai das grávidas e das queimamentos. Isso ainda vai cumprir, gente. Isso ainda está vindo, isso é futuro. Tudo aqui que eu estou pregando é futuro. O terceiro templo é futuro. O antimachia é futuro. Moisés e Elias, Moshe e Eliahu é futuro. 144 mil é futuro. A abominação da desolação é futuro. O sexto selo, que vai remover as ilhas, montes de todos os seus lugares, né? Onde é terra, aqui hoje, onde é terra vai virar mar, e aonde é mar vai virar terra, porque o eixo da terra vai alinhar. O sexto selo vai remover todos os seus lugares. Inclusive, não adianta ir para bunker subterrâneo. Igual o dono do Facebook, do Meta aí, Mark Zuckerberg, está fazendo um enorme lá no Havaí. Eles fazem bunker que tem cinema, tem quadra, tem piscina. O depósito de alimento desses ricos dentro dos bancos subterrâneos é igual a um supermercado aí, igual um supermercado gigantesco. Mas quando o sexto selo vier, aonde é mar vai virar terra e aonde é terra vai virar mar. Do que adianta bunker subterrâneo? Vai morrer todo mundo. Os bunkers subterrâneos não vai adiantar nada. Na Espanha, as construtoras não dão conta, gente, de fazer bunker subterrâneo. É pouca construtora para muito pedido. Um bunkerzinho aí de 2 cômodos, debaixo da terra aí, é 350 mil. Quem tem dinheiro está com dificuldade de arrumar uma construtora, porque sabe que as bombas atômicas vão ser detonadas. Vai virar poeira atômica. Do que adianta fazer um banco subterrâneo em tal lugar da terra, se isso aí vai virar mar? Como é que você vai viver? Eu vou colocar a entrada de ar condicionada, e o sexto selo vai mexer no planeta inteiro. Não estamos na grande tribulação ainda não, é precipitação, mandando as pessoas ir para o mato, estocar alimento. Olha, a Bíblia diz que na dispensa do justo, Salomão disse que na dispensa do justo está cheia de mantimento. O justo põe na dispensa lá, armazena azeite de oliva, óleo de coco, arroz, feijão. Mas não pensa que você vai estocar comida, os gurgulhos aí, as mariposas, comer seu arroz, seu feijão, seu macarrão, seu leite, seu amendoim, vai virar bicho. Tem gente estocando comida aí já há 5 anos. Ou eu tiro o ar, boto um algodão, risco um fogo lá dentro, aí o alimento aguenta, né? Você não viu nada ainda, homem, mulher? A Bíblia diz, acho que é 6 meses, 5 meses, 6 meses, vai vir algo na Terra que as pessoas não vão morrer, vai ser como zumbi. Muitas coisas que Hollywood faz, o cinema, a ficção, vai virar realidade. É um vírus, eu não sei. Só sei que a Bíblia diz que vão buscar a morte. Acho que é 6 meses ou 5 meses. E a morte vai fugir dos homens. Vocês vão virar zumbi, né? Você está preparado? Você está pronto? E fica aí pregando grande tribulação. Grande tribulação sem tocar a 7ª trombeta não existe. Grande tribulação sem ser derramado 7 taças na terra não existe. Nós estamos em princípio das dores de parto. Ainda não é a grande tribulação. Grande tribulação sem o pequeno chifre que vem do norte de Israel e vai crescer e vai virar o líder mundial. Sem o cavalo esverdeado, sem um cavaleiro chamado morte, sem o assírio, sem mar. Grande tribulação sem mar da besta. Mas eles têm interpretação para a mar da besta. Grande tribulação sem a marca da besta. Mas está cheio de interpretação aí para dizer que a marca da besta é isso, aquilo, outro. Grande tribulação sem arrebatamento. Como guardar-se a palavra, a minha palavra, da minha paciência, Apocalipse 3:10, na era de Filadélfia. Eu também te guardarei da hora da tentação que sobrevirá sobre todos os moradores da terra. Haverá um arrebatamento primeiro, gente.
Eles estão tontos, estão precipitados. Começa a ouvir eles, você vai sonhar, ter visão. Para ir morar nas montanhas, nos matos, onde está cheio de cobra, cheio de onça. Vai morrer lá. Cheio de problemas. Não seria melhor entregar sua alma, seu coração à palavra original? Sair do adultério, sair da fornicação, já que a Bíblia diz que santo matrimônio é uma mulher que casou virgem com um homem que casou puro sem fazer sexo com nenhuma mulher. E Jacob, que se chama de Tiago, em Atos 15, 29, mandou proibir entre os gentios as relações sexuais ilícitas e as uniões ilegítimas. Não seria melhor descasar, vir a palavra original, pôr sua vida em ordem? Porque se você está em união ilegítima, você vai morrer como adúltero, homem, como adúltera, mulher. E ir para a montanha não vai resolver o seu problema, ir para o mato. Tanto de inseto no frio, gelado, mas eles querem que você vai morar no pregadores querem que você vá correr, fugir da besta, sendo que a besta nem está aqui ainda. Eles querem tornar você louco, mulher, louca, pirada, biruto. Vai dar ouvido. Você vai ficar biruta e biruta, não é hora disso não, gente. Mas estamos no dia 1000 e tanto da grande tribulação. Eu tentei achar aí no Quai, no canal do homem que se diz General Miguel, o arcanjo, que um tempo atrás ele dizia que hoje é o dia 1000 e tanto da grande tribulação. A grande tribulação só vai durar 1260 dias, Eu tentei ver para mim ver se já acabou, E quando ela começar mesmo, é 42 meses, diz a Bíblia. 1260 dias, Dá 3 anos e meio. Então, essa hora está a chegar, Esse tempo está a chegar, Eu vejo que a mãe das igrejas é Roma. E você sabe que o Papa usa um quipá, Todo judeu usa um quipá. Aquele quipázinho, você vê que os muçulmanos, os imãs, já é um chapéu diferente, Mas o chapéuzinho do Papa Leão XIV e dos rabinos é igual, é um quipá. Então, o cristianismo, o catolicismo e o judaísmo vai fundir, E o Islã vai entrar, está entrando nisso aí, Claro que o Islã vai entrar nos acordos de Abraão. O Bahrein não entrou, o Catar, os Emirados Árabes, Tem 4 países que entrou. Agora se prepara para Líbano, Síria e outros países. O grande país que vai entrar ali e normalizar com Israel é a Arábia Saudita. São 22 países. Claro que vai entrar, porque é vantagem para os árabes. O Corão autoriza mentir. Eles vão dizer que vai ficar junto com Israel, mas no final haverá uma conspiração, uma traição. Mas Israel quer isso, então Israel vai entrar nisso. Nós estamos no final dos tempos. É fim dos tempos, gente. Mas o momento final vai chegar. Eu ia falar aqui sobre pecado para a morte, E até responder uma pergunta. O pecado de adultério, que é a CCB, a Igreja do Véu, adulterou lá, é pecado para a morte. O pecado de adultério é um pecado para a morte? Eu não vejo assim. Pecado para a morte, Matitial, Mateus 12, é blasfemar contra o Espírito Santo. Não haverá perdão. Pecado para a morte, você lê aí em Hebreus 6, Paulo diz assim, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, se tornaram participantes das virtudes do mundo vindouro, provaram a boa palavra de Deus, experimentaram do dom do Espírito Santo e recaíram, seja outra vez renovados para o arrependimento, porque quanto a esses, Hebreus 6 diz, eles crucificam o Filho de Deus uma segunda vez. Então isso aí é pecado para a morte. É impossível que os que uma vez foram iluminados e recaíram,
Porque quem põe a mão no arado, se olhar para trás, não é digno do reino de Deus. Qualquer que me renegar diante dos homens, eu o renegarei naquele dia. Isso aí é que é pecado para a morte. E o adultério? Adultério tem perdão? Claro que tem perdão. Veja que Paulo fala aqui, ó, os imorais, devassos, os idólatras, adoradores de ídolos, e os ídolos hoje pode ser um político, um jogador de futebol, pode ser a Lady Gaga, Madonna, pode ser o Donald Trump, pode ser o Bolsonaro, pode ser o Lula. Na verdade, idolatria, tudo que você coloca em primeiro lugar na sua vida, na frente do Criador, é idolatria. Pode ser o dinheiro, seu carro, sua casa, sua profissão. Você mesmo achar que é bonita e bonito, né? Idolatrar você mesmo. Então, os imorais, os idólatras, os adúlteros, os homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, caluniadores, assaltantes, não herdarão o reino de Deus. Mas qualquer um que faz essas coisas e não ouviu a palavra original, o verdadeiro evangelho, se converter, pode ser salvo. Porque Paulo diz assim, ó, alguns de vocês eram assim, no passado, mas foram lavados do pecado, pelo sangue de Yeshua Mashiach, separados e agora pertencem a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor Yeshua Mashiach, pelo Espírito do vosso Deus. Então, veja que os adúlteros podem ser salvos. Você não pode morrer na condição de adúltero, sendo um adúltero, sendo um fornicário. Você morrer nesse pecado, do jeito que você morrer, você ressuscita. Se você morreu bêbado, vai ressuscitar um bêbado. Morreu ladrão, vai ressuscitar ladrão. Morreu homossexual, no dia do juízo você vai levantar como homossexual. Morreu idólatra, vai levantar como idólatra. Morreu na igreja adventista, você não pode ressuscitar sendo um crente da IPDA, da Deus e Amor, da Universal, ou da Assembleia de Deus, na porta do inferno, que igrejas são portas do inferno, na porta do inferno que você entrou e morreu, homem e mulher, é nessa porta do inferno que você vai sair dela, porque o inferno dará os mortos, o mar dará os mortos que nele havia, e aí você vai ser julgado. A morte não muda o seu caráter, só muda de lugar. Está morando na terra, se morrer em pecado, irá viver no inferno. Viver não, terminar de morrer dentro do inferno. No caso de um filho, uma filha do Criador, se morrer aqui, vai viver no paraíso. Aí é vida, né? Vida com abundância, né? Tanto na terra como depois dessa vida. Mas a morte muda você de local, de habitação, mas não muda o seu caráter. Então, um adúltero, ele pode ser perdoado. Ora, o rei Davi não foi perdoado? O adultério com Betseba, e ainda mais, Davi foi assassino. Foi perdoado. No caso de hoje, quem está em união ilegítima, casou com uma mulher que não era virgem, ou a mulher virgem casou com um homem que não era puro, isso é união ilegítima. Você pode estar em fornicação e em adultério, mas você, enquanto estiver vivo, tem a oportunidade de colocar isso em ordem. Se colocar em ordem, não vai morrer como adúltero. Adúltera, fornicário. Mas se morrer em pecado, sem sair do pecado, porque o Mashiach dizia, vai e não peques mais. Abandona o pecado. Não? Se você morrer em pecado, você está perdido. Você está vendo? Eu não prego igual a CCB. Eu não prego nem esse véu que usa as mulheres da igreja do véu, um véu branquinho e transparente. Para mim, o véu não pode ser transparente, o véu tem que ser usado em público, no ônibus, no supermercado, nas ruas, no centro da cidade. Não isso aí que a CCB ensina. Isso aí não é o verdadeiro véu, não. Esconder dentro da bolsa um pano transparente, sendo que o véu é para nenhum homem ver o seu cabelo, o cabelo da mulher, os cabelos de uma mulher casada. A mulher só deve mostrar os seus cabelos para o seu marido. Olha aqui, o Criador, Jeová, único Deus e Pai, e seu Filho, Yeshua Mashiach, o Salvador e Mediador, abençoe esta palavra nesta hora. Amém.